Fala, torcedor do Verdão, muita expectativa e ansiedade pela estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, jogo difícil fora de casa, não vai ser em Barranquilla, vai ser em Cartagena, um estádio um pouquinho menor, uma pressão muito grande da torcida ali, vai caber cerca de 18 mil torcedores incentivando o time colombiano, mas o Palmeiras tem tudo para fazer uma grande partida, trazer os 3 pontos para o Brasil e começar a Libertadores 2026 com o pé direito. Eu vou trazer também a provável escalação do Verdão para esse confronto decisivo e só a vitória interessa. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Bom, o Palmeiras visita o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena, na Colômbia. E o Vitor Roque foi, o Paulinho foi, não devem jogar. Vamos colocar na tela aí o provável Palmeiras que entra em campo. É isso, Massa? Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, Arias, Maurício e Flávio Lopes. Tá ruim, ô Vessa. Tá sem elenco. Tá precisando de elenco, né, Massa? É assim, cara. Eu acho que é esse o time. Não dá pra saber. O jogo fora, a gente fica ainda mais órfão de informação, né? Ontem teve um trabalho, um rachão, então o Abel jogou, fez gol. Que isso, tá solto o Abel jogou, né? Jogou, tava impedido, reclamou pra caramba. Não tava impedido e tal. Chutou o microfone, não? Não vi, mas é possível. Aí foram ver lá o lance no vídeo, o VAR, pra ver se tava no vendo? tava, Aí, enfim. Cara, assim, Vitor Roque, eu tinha a expectativa de que ele fosse pelo menos pro banco hoje, né? Mas há companheiros apostando que não vai. Então talvez ele apareça contra o Corinthians. Não é possível o que está acontecendo com ele, uma pancada. Vai voltar, olha, se tá suspenso, ele vai voltar. Mas se ele não... É o que o Marcinho está projetando. Se ele não tiver nem no banco hoje não joga. A chance de ele começar jogando contra o Corinthians não existe. Não existe. O que pode acontecer é ele ficar no banco contra o Corinthians. É isso. Aí entrar um outro meia, né? Um outro meia no lugar do Alisson. O Anderson ou o Sousa. O Anderson, isso. Eu tinha pensado o seguinte: como o Arthur saiu com câimbras no jogo contra o Bahia, e o GFT tá machucado, o Piquerez só depois sabe Deus quando vai voltar. Aliás, o Palmeiras poderia adiantar, melhorar o tratamento do Piquerez, pedindo pro Ana de Armas mandar um vídeo pra ele. Piquerez, estamos juntos e tal. Acho que ele nunca mais foi o mesmo, cara. Não é? Esquisito, né? Esquisito. Então, mas vamos lá, falando sério. Como o Arthur saiu com câimbras, estava eu aqui ensaiando um time que seria bom, com o Felipe Anderson na vaga do Arthur, né? O Arias não joga domingo, então tá garantido no jogo. O Alan vai jogar, Maurício e Flaco, né? Eu só colocaria o Felipe Anderson pelo lado esquerdo, na vaga do Arthur, e puxaria um pouco o Giai para ser um terceiro, porque o Palmeiras jogou assim contra o River, lá com o Piquerez, que ele ia por dentro para fechar o terceiro homem de zaga ali, o terceiro zagueiro, e o Felipe Anderson fez o lado esquerdo e fez bem. Ele jogou assim na Lazio 3 milhões de jogos e acho que poderia ser uma alternativa. Fora isso, cara, porque também é Libertadores, o Arthur tem 20 anos, né? Imagino não, tá fazendo a estreia dele na Libertadores. É diferente, o ambiente é diferente, a pressão é diferente, é tudo diferente. Então, talvez eu optasse pela experiência do Felipe Anderson, e quando o Felipe Anderson pregar, coloca o Arthur para jogar, sei lá, 25, 30 minutos do segundo tempo. Você pode fazer essa mudança. Eu faria isso, mas não acho que o Abel vai fazer. Acho que ele vai com o Arthur, vai com o Giai, que cresceu demais o futebol dele, né? Para o jogo contra o Júnior Barranquilla. É importante trazer um panorama também do adversário, né? O adversário tem a 5ª colocação no Campeonato Colombiano. Ele perdeu muitos jogadores de uma mudança de ano para outra, né? Foi campeão, perdeu alguns jogadores. Tem o Theo Gutierrez como referência e eles estão meio que numa vibe de: olha, o campeonato é diferente, não é mata-mata, 2 se classificam. Então, é um time que, né, nos últimos 2 jogos que vi, ou pelo menos escolhi 2 jogos em casa para você ter mais ou menos um parâmetro de como que o time se coloca e como ele
joga com a sua torcida, não é um jogo propriamente dito em casa, porque o estádio está sendo reformado e o outro estádio onde ele joga não tem capacidade para aguentar um jogo de Libertadores, a Conmebol não permite. É um time que vai tentar aquela pressão inicial, né? Fez isso contra o Atlético Nacional, tomou logo um coquimbo na cabeça, depois continuou se expondo porque estava perdendo o jogo, tomou o segundo, só foi fazer um gol lá no final, né? Mesmo o Atlético Nacional tendo perdido um pênalti que o cara bateu de fora. Meu, se é um jogador do meu time que bate um pênalti daquele jeito, sei lá, eu nem sei o que eu faço. Então, o Palmeiras, para este jogo, como estratégia, calma, segura um pouco os primeiros minutos, primeiros 10, 15, talvez 20, e aí você começa a sair um pouco jogando na diagonal. Tanto o Alan como o Arias tem que fazer o facão. Jogar na diagonal, nas costas do volante, porque os dois zagueiros tecnicamente têm capacidade, mas eles têm uma certa dificuldade com velocidade. Então eu faria essa estratégia para o jogo de hoje. Calma um pouquinho, segura um pouquinho, vamos ver como o Júnior se coloca. Vai estar calor, não tem como, vai ser bem desgastante o jogo, 30 graus é a temperatura esperada máxima do dia para o horário do jogo, 27. Então é isso que o Palmeiras vai encontrar lá. Vessa, você falou que o Palmeiras vai fazer o Paulinho treinou sem restrições, mas não vai pro banco, tá? Não vai pro banco? Não vai. Porque alguém tá perguntando se ele não podia entrar no finalzinho e tudo mais. Ei, Vessa, 18 pontos, 3 hoje, é isso? Acho que a tendência de verdade é essa, por conta aí do histórico do Palmeiras sempre na fase de grupos, né? Acho que até o clube publicou últimas 10, 8 foi líder do grupo e 2 foi o segundo colocado, sempre se classificando. Que entendeu a competição, já joga a competição, tá muito nítido isso para todo mundo que vê que uma vitória do Júnior Barranquilla é surpresa para todo mundo. Basicamente é essa a nossa visão que tem numa fase de grupos hoje, ainda mais com um sorteio que não... O Palmeiras pega a Boca, que não ia pegar, né? Porque eram 2 cabeças de chave, mas tudo bem. Pega lá o Cruzeiro, que também... Enfim, se pega adversários mais fortes, você tinha ali alguma dificuldade, mas não é só o grupo mais fácil, é o Palmeiras também que faz os seus grupos ficarem muito mais fáceis. Então essa é a visão que eu tenho. Esse lance do Paulinho treinou sem restrição, eu sigo achando que é tudo... O Palmeiras consegue fazer de uma maneira que, por exemplo, ele divulgou lá o vídeo dos caras fazendo fisioterapia no avião. Olha, o Palmeiras faz fisioterapia no avião. Cara, todos os clubes fazem fisioterapia no avião. Até um post que eu vi aqui do UOL fez lá com o vídeo, aí um jogador de futsal falou, até no futsal a gente faz fisioterapia no avião. Então quando as coisas estão boas, quando tá tudo, você vai levando aquilo ali, parece que é um negócio do outro mundo. Então eu acho que esse negócio do Paulinho aí, eu só vou acreditar quando ele estiver lá dentro do campo, ou no banco ali, podendo entrar e tal. O do Vitor Roque, eu acho que sim, ele pode acontecer de ir pro banco, porque... No domingo, precisaria ele se o Arias tivesse condição. Como está suspenso, eu acho que pode precisar bastante do Vitor Roque. E aí é um cara tão importante. Eu acho que você pode dar, se no mínimo, talvez, não sei se acelerar é a palavra, mas colocá-lo um pouco para ganhar ritmo, para que ele possa no domingo fazer parte do derby, enfim, que certamente vai pegar fogo aí com essa chegada de Diniz e tudo mais. Se ele jogar alguns minutos hoje, ele joga domingo. Isso é fato. Dessa vez o Palmeiras vai ter, pro clássico, um intervalo maior que o adversário. Um dia mais. Recuperação. Né? Sim. Que o Abel preza tanto, né? E o Corinthians, a gente vai ver, daqui a pouco vai falar do Corinthians, vai descobrir quem o Diniz vai levar pela primeira vez para a viagem, nessa o Palmeiras já está voltando do jogo, né? O Corinthians está chegando, né? E de quinta para domingo, de fato, é um intervalo pequeno mesmo. O Corinthians tem acho que tem mais dilemas a resolver nas escolhas, né? De quem ir para a Argentina. O Palmeiras já fez, acho que a programação, uma comissão técnica há muito tempo no controle. Salvador, Cartagena, respira, volta para São Paulo, tem um dia de recuperação a mais e se prepara para o clássico. Acho que a semana está bem dividida.
Mas a pergunta que eu fiz sobre o São Paulo vale para o Palmeiras. O que fazer? Vai com todo mundo hoje e domingo vai com o que der? Eu sei que tem muito tempo, né? Mas dá para ir. Não, acho que é uma situação, acho que diferente, né? Primeiro que é Libertadores e outra é Sul-Americano. E o Palmeiras já vem fazendo isso. As 5 alterações têm sido utilizadas nos últimos 3, 4 jogos. Elas têm sido. E o Palmeiras depois, ele vai jogar só na quinta-feira e contra o Sport Cristal em casa. Tá. Não é nem na quarta, é na quinta. Então é mais do que tranquilo ainda depois da recuperação pro próximo jogo. O problema depois é receber o Atlético Paranaense no domingo. Aí ele vai ter o que o Corinthians vai ter, que é quinta e domingo, um dia a menos. Eu acho que esse é o primeiro. Esse é o principal problema. Esse intervalo Salvador-Cartagena, que é um intervalo pequeno de viagens. Depois melhora. A partir da volta ao Brasil melhora. Mas eu acho que o Palmeiras otimizou isso bem. Tá, exato. Entendeu? Já pensou nisso. Pensou que seria complexo essas 2 visitas. Né? Qual é um bom resultado pro Palmeiras? Empatezinho tá bonito ou dá pra ganhar? Acho que dá pra ganhar, mas o empate não é ruim. Não é ruim, não. Não é ruim. Empatar fora de casa na estreia. Não. Talvez aí... talvez o principal time da chave, não consigo ainda... O Sport Cristal não é, e o Cerro Porteño só se estiver num momento iluminado, senão não vai ser, vai ser o Júnior. É campeão colombiano. A visita mais chata. Sim. Como é o caso do Palmeiras também, a gente vai lá para Cartagena, o Vinícius Nicoletti está de volta. Gostamos ainda da primeira parte do Vinícius lá na parte central, na região central da cidade. Eu preciso falar que eu gostei ontem também, tá? Vinícius, ontem foi mais eu ou gostei. menos. Hoje não, eu tô aqui pra te defender, porque eu valorizei. Praia ontem, água suja, cheia de pedra. Mas isso aí é... Cadeira tudo quebrada. Não, calma, Bruno. Eu esperava mais. Não. Hoje tá bonito, por exemplo, aí a parte mais moderna da cidade. A culpa não foi de vocês. Hein, Vinícius? É o seguinte, ontem a gente tava na praia de Boca Grande, que fica na zona empresarial daqui. Se você quiser ir numa praia do Caribe, você tem que pegar um barquinho e andar de barco mais ou menos 1 hora, 1h30, aí você vai numa praia caribenha. Aqui é a Baía de Boca Grande. Acho que eu empato com o Cícero Melo no visual hoje, viu? Tá empatando pelo menos. Não dá para ganhar do Rio de Janeiro, mas aqui a Baía de Boca Grande é uma região muito bonita, depois a gente sair do centro histórico e passar por aqui. Hoje a temperatura, a gente pode ver lá no fundo, o tempo tá nublado, temperatura na casa dos 33 graus, calor com tempo nublado, é um calor úmido, você fica parado aqui, você já fica suado, e essa é uma das principais preocupações do Palmeiras, é o desgaste físico que vai encontrar. O Palmeiras saiu de um jogo em Salvador e agora vem jogar no litoral do Caribe, em Cartagena, então é um desgaste realmente do jogo lá em Salvador e na sequência agora na estreia da Libertadores. Então essa foi uma preocupação do técnico Abel Ferreira, por isso ele chegou antes. O Palmeiras chegou aqui na segunda-feira, fez um treinamento no colégio que fica um pouquinho distante aqui do centro de Cartagena, mais ou menos 20 quilômetros, e nesse treinamento ficou ali a questão do Vitor Roque, que não participou do treino mais uma vez. Por isso dúvida não, deve ser desfalque para o jogo, está fazendo um trabalho individualizado. Mas o Paulinho sim levantou aí uma possibilidade, levantou até uma expectativa, porque ele participou normalmente do treinamento aqui na terça-feira. E ficava a esperança dele ficar pelo menos no banco de reservas, estrear na temporada. Mas não, a gente foi atrás de informação, a informação é que o Paulinho ainda está se ambientando ao grupo, vai treinando aos poucos, a expectativa é que ele entre daqui mais ou menos 15 dias, ainda não será relacionado para esse jogo. Se for, será uma grande surpresa. O Palmeiras tem problemas na lateral esquerda, né? O Jefeté não veio, o Piquerez vai se recuperar da cirurgia aí no tornozelo, o Arthur, garoto de 20 anos, vai fazer a sua estreia na Libertadores. Ele já jogou de titular na última partida contra o Bahia, mas agora estreia na Libertadores para um garoto de 20 anos e o Palmeiras vai botar à prova a sua boa fase. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa estreia do Palmeiras aqui em Cartagena, nesse calor. Parado aqui, Bruno, ó, já tô suado. Sensação de felicidade, né, poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. A gente estava numa recuperação ontem no hotel, hoje também, isso pôde ajudar a gente a reparar nas pernas, né, que deu uma cansada, né, da viagem, né, direto de Salvador para cá. Eu acho que a gente vai estar 100% apto para amanhã dar o nosso melhor. Estou muito feliz, muito gratificante pelo trabalho também ser reconhecido. E agora é focar no jogo de amanhã, se Deus quiser, sai com a vitória.
É isso aí, Bruno. Ontem, então, o treinamento do Palmeiras, sem a participação do Vitor Roque, Paulinho fez o treino, mas o Palmeiras vai levar esses 2 desfalques para o confronto contra o Júnior Barranquilla. Como a gente falou na primeira entrada, é um estádio acanhado, o Palmeiras vai também sentir essa pressão. 18 mil lugares, a capacidade do estádio aqui em Cartagena, todos os ingressos já foram vendidos. Já na segunda-feira, né, o estádio do Júnior Barranquilla está passando por reformas por conta da Copa Sul-Americana. É um estádio para capacidade de 45 mil torcedores e fica lotado em jogos de Libertadores. Imagina então aqui em Cartagena. Não tem jogo de Libertadores em Cartagena desde 2017. O Júnior Barranquilla mandou 2 partidas aqui naquela ocasião, na fase pré-Libertadores, contra Carabobo e Deportivo Cali. Agora é contra o Palmeiras, fase de grupos, e vai mandar os seus 3 jogos aqui em Cartagena. Então é o adversário, é o calor, esse calor úmido, e também a pressão do estádio para 18 mil torcedores que estará lotado. Bruno. Continua aí, Vinícius, para a gente seguir a nossa conversa envolvendo então a estreia do Palmeiras. Claro, tem como principal personagem um jogador da casa, o colombiano John Arias, e é justamente quem está no nosso telão com alguns números desde sua estreia pelo Palmeiras. É quem mais atuou, olha só, 11 jogos, 3 gols, 1 assistência, então ele participa aí de 1 gol a cada 164 minutos, vitórias garantidas com gol ou assistência, nossa, já são 3 gols nos últimos 4 jogos. Ele tem jogado, não é, Mari, ali pelo lado esquerdo do meio de campo / ataque do Palmeiras, porque o Alan joga do lado direito. Pois é, tinha essa dúvida, né? Quando ele chega ali, no momento em que o Maurício também cresce de produção, aí tem o campeonato estadual, o Abel mexe justamente na final, né? Que ele tira o Alan da equipe e coloca o John Arias. Mas assim, era questão de tempo e pouco tempo para ele se tornar titular do Palmeiras, porque o Arias ele sai daqui num bom momento pelo Fluminense, num ótimo momento, aí tem essa janela de Wolverhampton, mas ele volta assim, continua num grande nível físico, é muito inteligente, pela seleção também joga muita bola, então é um jogador que entrega demais. Ele dá essa opção pro Abel de atuar nos lados do campo, né? Então se ele quiser tirar o Alan, ele desloca o Arias para a direita, quando ele quiser tirar o Maurício, ele desloca o Arias para a esquerda. Agora com a ausência do Piquerez, ele chama muito essa responsabilidade também pelo lado esquerdo. Então, sim, é um jogadoraço. E como o Vitor Roque não tem jogado, então tem jogado os 3, né? O Maurício, o Alan e o Arias. Pro final de semana aí muda, porque aí o Arias está suspenso. No clássico, né? O Arias acabou tomando cartão amarelo. Cartão amarelo bobo até, né? Baixa, né? Mas acabou... Mas enfim, também tá jogando direto, né? Jogou todos os jogos. Vai jogar o 12º e aí não era o que ele queria, mas vai acabar descansando também, justamente por conta desse cartão amarelo, da suspensão. Já dá pra falar já em principal jogador, assim, desde que ele estreou pelo Palmeiras? Isso é muito bem, parece que distribuído, não é? Eu ia falar isso, acho que distribui muito bem, principalmente com o Flaco, né, cara? Não tem como tirar o protagonismo do Flaco, dos 2 volantes, do Marlon e do Andrés, porque o jogo passa muito por eles 2 o tempo todo. E aí a gente vai falar novamente, todas as vezes que esse time do Palmeiras encontrou algum tipo de dificuldade, o Andrés Pereira foi lá e bateu alguma falta, bateu algum escanteio, e aí sai um gol do Palmeiras pra dar aliviada, pra dar uma tranquilizada pro time voltar, conseguir rodar a bola com um pouco mais de tranquilidade. E o Arias ainda tem disso também, né? Ele acelera quando tem que acelerar o jogo, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Quando precisa, ele vai um pouco mais incisivo, mas também consegue ir lá aquela mastigada na bola, né? E vai ficar rodando lá no próprio eixo, que até o adversário fica revoltado, começa a dar pontapé nele, e ele não cai no chão, fica esperando a falta. Então ele consegue fazer essa mescla assim, né? De um jogador que, quando precisa, acelera, mas também consegue ali dar uma temporizada no jogo. Enfim, consegue acionar os atacantes também. Eu vou voltar lá com o Vinícius, que tem um convidado, e Vinícius chamou a nossa atenção aqui quando o Vitor Roque falou assim, a gente teve o nosso trabalho reconhecido, e imagino isso por conta também do que foi a recepção de torcedores e da imprensa aí local? Foi sim, Bruno. O Palmeiras chegou com muita festa aqui no aeroporto, segunda-feira, torcida de Cartagena, torcida colombiana, fazendo festa pro Palmeiras, que dificilmente vem jogar aqui. Estou do lado aqui do Joaquim Brasil, companheiro da equipe da ESPN da Colômbia, é brasileiro, mas mora aqui em Bogotá, trabalhando para a ESPN, está aqui também em Cartagena para a cobertura de Júnior Barranquilla e Palmeiras. E queria repassar essa pergunta para você. Como os colombianos analisam o time do Palmeiras e como os torcedores é o grande bicho-papão do grupo? Prazer, Nicolete, Bruno, Jailson, Mari. O futebol brasileiro é muito visto, né? Muito visto na Colômbia, respeitam muito os times grandes, respeitam muito o Palmeiras, tanto
os índias colombianos, os torcedores, mas também o técnico, né? O técnico vai mudar a tática do time, vai colocar um volante mais, respeitando isso que você está falando. Conhecer o Palmeiras, conhecer o poder do Palmeiras. O Júnior é um dos times que mais ataca no futebol colombiano. É um time da costa, é ofensivo, o time da costa, o futebol da costa na Colômbia sempre ataca, eles jogam muito pelas pontas, tem atacantes de seleção Colômbia, mas hoje ele vai cuidar um pouquinho precisamente por isso, porque conhece muito o Palmeiras. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, a mídia, fazendo uma grande análise da estreia do Palmeiras na Copa Libertadores 2026, vai ser um jogo muito importante, seria muito interessante, torcedor, Palmeiras vencer essa partida, começar com o pé direito na competição continental, a gente sabe da força do Palmeiras, né? Logicamente vai ser um jogo difícil porque é fora de casa, um estádio bastante acanhado, não vai ser lá em Barranquilha, onde a verdadeira casa ali do Júnior vai ser em Cartagena, né? Uma cidade ali histórica, na verdade, uma cidade histórica muito bonita e vai ficar muito mais bonita ainda com a vitória do Palmeiras fora de casa contra o Júnior, não é mesmo? Agora, torcedor, Palmeiras para essa partida aí, como a gente pôde acompanhar, vai ter algumas dúvidas, o Paulinho viajou ali com a delegação, mas para ficar ambientado, né, com os jogadores do Palmeiras, ele tá em fase final de recuperação dessa lesão aí tão chata, faz tempo que a gente tá ansioso para ver o Paulinho em campo com a camisa do Verdão, a gente sabe da qualidade, infelizmente eu acho que não vai ser dessa vez ainda, mas estamos aí na expectativa. Eu vou trazer aqui algumas informações com relação à estreia do Palmeiras em Copa Libertadores, viu? Como a gente sabe, temos grande aproveitamento. Em 2018, enfrentamos o próprio Júnior e vencemos por 3-0. Esse jogo foi fora de casa também, só que dessa vez foi em Barranquilha. Em 2019, novamente vencemos o Júnior na estreia da Libertadores. Então o Júnior é um velho conhecido do Palmeiras aí nessa competição continental. Depois vencemos o Tigre por 2-0 em 2020. 2021, vencemos o Universitário por 3-2. Em 2022, vencemos o Deportivo Táchira por 4-0. Agora em 2023, foi uma das derrotas aí do Palmeiras, inclusive foi lá em La Paz contra o Bolívar. Esse jogo perdemos por 3-1. Contra o Cerro em 2024, empatamos em 1-1 fora de casa. E em 2025, vencemos o Sporting Cristal por 3-2. Então é isso aí, torcedor. Boa sorte para o Palmeiras e que possa trazer mais uma vitória aí na competição mais importante do ano. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.